Cabeças vão rolar no Flamengo, hein? A coisa tá feia, a chapa tá quente. Eu tenho uma bomba para soltar aqui já há algum tempo, né? Uma pessoa que eu não vou revelar me contou bastidores pesadíssimos aí do Flamengo. Já tem o que, umas 3 semanas. Eu não quis soltar aqui porque eu sou flamenguista. Se o vídeo toma repercussão, poderia atrapalhar na Libertadores, mas como já vimos, o Flamengo se atrapalhou sozinho, tá eliminado. E eu vou soltar essa porra aqui, não nesse vídeo agora, vou soltar amanhã. Tá? Ainda estou preparando o vídeo direitinho para não falar nenhuma besteira, porque foram muitos áudios de 6, 5, 3 minutos. Eu tenho que ouvir de novo, bonitinho, para não faltar nada e não falar nada a mais, né? Às vezes a gente pode acabar confundindo, mas já aviso de antemão que a coisa está muito mais feia do que o que vocês imaginam. Antes de mais nada, eu peço que você se inscreva se ainda não for inscrito, deixa aquele like para dar aquela forcinha e o YouTube entender que você gosta do conteúdo. Aciona o sininho da notificação e vamos lá. A barca do Flamengo aí é inevitável, né? Esse é um ano especial, um ano que ninguém esperava. O Flamengo investiu muito, já tinha um time caríssimo, o time mais caro do futebol brasileiro o ano passado. E para esse ano o Flamengo aumentou até o salário do Gabigol, comprou o Gabigol, que na época era 74 milhões, aí o dólar saltou para 5 e pouco. Agora a dívida, que era de 74 milhões, vai para 100 e poucos milhões, né? Aumentou muito o preço aí do Gabigol. O salário dele, que gira em torno aí de 1.800.000 a 2 milhões de reais. O salário do Bruno Henrique foi aumentado, né? Jogadores caríssimos foram contratados como o Michael, Gustavo Henrique, que veio de graça, mas o salário é alto. Léo Pereira, que veio por 30 milhões de reais, né? Thiago Maia, que veio emprestado, mas tem um salário alto. Pedro emprestado, salário alto. Pedro Rocha, a mesma coisa. O salário de Pedro Rocha é 1 milhão de reais. E não joga, só anda machucado, né? Veio o Isla, que também não é um jogador barato, mas saiu o Rafinha ali para compensar também, então fica elas por elas, né? E aí acontece isso nesse ano, o futebol fica paralisado 6 meses, aí quando volta não tem torcida, ou seja, é uma baita de uma renda aqui o Flamengo, e todo mundo está perdendo, mas para times caros como o Flamengo é pior, porque a sua dívida é maior, você precisa muito mais desse dinheiro do que outros times. O Corinthians, por exemplo, está perdendo porra nenhuma, porque tudo que entrava com dinheiro, com a receita do estádio, com a receita da torcida, ia para a dívida do estádio, né? Só para dar um exemplo aqui. Agora o Flamengo, Palmeiras, que tem elencos caros aí, pô, é foda para conseguir manter isso aí. Porque assim, o mundo do futebol é muito injusto, o time tem que bancar o salário dos caras os 6 meses parados, por causa do problema mundial que está acontecendo aí, e os jogadores têm todo o direito de ficar recebendo sem trabalhar. Porra, é muito injusto isso. Eu acho que daqui para frente tem que fazer um contrato já prevendo esse tipo de situação. Diminuir ou nem pagar o salário, se acontecer esse tipo de coisa aí. Porque não é nada justo os caras ficarem recebendo salário, o time, dinheiro não brota, não dá em árvore, tá? Então o time, por que o time tem que pagar os jogadores, se os jogadores não estão trabalhando? Aí os patrocinadores largam os times ainda por cima. É muito injusto. Enfim, depois de tudo isso aí, e ser eliminado da porra toda de maneira vexatória, vai ter que vender jogador. Não vai dar para manter essa porra aí. Eu vou dar aqui a minha opinião de quem eu acho que tem que sair. E vou falar também jogadores que já essa informação de que o Flamengo está preparando a saída. Vou dar primeiro aqui minha opinião. Eu não renovaria com o Diego Alves por ser caro, né? É um baita de um goleiro, eu quero ele no Flamengo, mas a situação não me permite, na minha opinião. Eu não renovaria, o salário é muito caro, ficaria com o Neneca e com o César, que recebe muito menos que ele, e dá conta do recado. A gente vai estar perdendo um líder, vai estar perdendo um baita de um goleiro, mas infelizmente sacrifício tem que ser feito, né? E entre tirar o Diego Alves e tirar um Gabigol, eu vou tirar o Diego Alves, pô. O Gabigol é mais novo e mais decisivo, então não dá, enfim. E o contrato de Diego Alves acaba no final de dezembro, então eu já não renovaria. Muito caro para a situação atual. O Gustavo Henrique, eu tentaria no mínimo emprestar. Eu não iria desfazer do Gustavo Henrique agora assim, tipo, vai embora e acabou. Eu tentaria emprestar para caso ele renda bem em outro time, conseguir vender. Porque eu acho que mesmo que ele consiga recuperar a confiança em outro time, ele volte para o Flamengo, eu acho que não vai rolar. Ele com a camisa do Flamengo não rolou. Não rolou, é uma coisa que está mais que na cara, que não vai dar certo. Então o que o Flamengo tem que fazer é emprestar para algum time, para ele ir bem nesse time e o Flamengo vender para esse mesmo time ou para algum outro interessado aí.
para não sair perdendo muito dinheiro. O salário do Gustavo Henrique é muito alto, é perto de R$ 1 milhão por mês. Léo Pereira, o Benfica está interessado, eu venderia por qualquer porcaria de dinheiro que desse, não. Toma aí R$ 5, eu ainda pagava a passagem de avião do Léo Pereira para ir embora, tá? É claro que eu modo de dizer, né? Óbvio, eu não negociaria o Léo Pereira desse jeito. Dá para o Flamengo conseguir ainda, pelo menos, recuperar o que investiu. 30 milhões, dá para vender. Felipe Luiz, infelizmente, eu sou fãzaço do Felipe Luiz, mas na situação atual, o Felipe Luiz é um jogador de idade avançada. É um baita de um jogador, mas, porra, como eu disse mais cedo, entre um jogador novo e caro e um jogador mais velho em fim de carreira, a corda vai arrebentar para o lado mais fraco. A situação é excepcional, entendeu? Então, eu dispensaria o Felipe Luiz. Eu dispensaria o Felipe Luiz para economizar. Não que eu não esteja gostando do cara. Ele não está nem jogando o nível que ele jogou ano passado, mas ainda assim é um baita de um lateral, né? Mas, infelizmente, não dá. Não dá. E a gente tem o René, que é muito bom lateral. Para quem não se lembra, o René foi eleito o melhor lateral do Brasil antes da chegada do Felipe Luiz. Não é a mesma coisa. Mas ele é do nível dos outros que estão por aí. Então o Flamengo não sai perdendo. E tem o Ramon, que para mim é melhor que o René. É um moleque baita na revelação, que vai jogar em time grande europeu, com certeza no futuro. Então a gente não ia sofrer pra caramba. Igual no gol também não iríamos sofrer. Entendeu? Então, eu dispensaria aí o Felipe Luiz. A questão do Gerson, que eu tô vendo muita gente falar que se chegar a proposta alta aí venderia. Eu não venderia. Porque o Flamengo vai pegar outro jogador como o Gerson aonde? Tem aqui no Brasil? Não tem. O que mais se aproxima dele é o Patrick de Paula. O Flamengo vai conseguir comprar o Patrick de Paula. Acredito que a multa rescisória dele lá no Palmeiras seja astronômica. Não vai comprar. Então o que adianta? Você vender caro o Gerson e comprar caro o outro jogador. Sendo que o Gerson já tá lá, já tá dando certo, já provou que dá certo. Pra que fazer isso? Então eu não iria vender o Gerson. Um baita no jogador, diferenciado demais. Não tem aqui no Brasil outro desse nível e nesse estilo de jogo dele. Ele é único aqui no Brasil. Tá? O Arão eu não iria desfazer, porque além de tudo não é dos mais caros do Flamengo e é outro que eu não vejo aí no Brasil que joga do mesmo jeito, né? Não tem moral nenhuma, Arão. Tudo cai nas costas do Arão, mas porra, pra mim que analisa futebol com frieza, não tem essa de ficar com raivinha de jogador por uma coisa ou outra, o Arão é um jogador que não tem substituto aqui no Brasil, não tem. É um cara que pega na bola e já sabe 3, 4 jogadas que vai fazer na cabeça. Tá? É um jogador de xadrez no futebol. E os passes dele não são de lado, são passes longos, sempre longos e precisos. Ele faz o time andar e marca muito bem. Não venderia o Arão. Arrascaeta e Vitor Ribeiro também de jeito nenhum. E no ataque tem Bruno Henrique, Pedro, que ainda não é do Flamengo, e Gabigol. Desses três aí, se for muito assim, porra, não tem jeito, eu desfaria do Bruno Henrique. Tá? Eu sou fãzaço do Bruno Henrique, quem me conhece sabe, mas entre esses três ele é o menos bom. Ele é o menos bom. O Gabigol, eu acho ele mais jogador que o Bruno Henrique e é mais novo, e é mais caro. O Pedro eu também acho mais jogador, mesma situação do Gabigol. E o Bruno Henrique, assim, ele já vai fazer 30 anos, já fez, não me lembro direito. Se vir uma proposta alta, eu venderia. Tem que ser também proposta alta. Não venderia por qualquer coisa, mas assim, com o coração bem partido. Agora, vamos aqui ao banco de reserva. Jogador caríssimo, Michael. 37 milhões por só os cofres do Flamengo. Começou até bem, ali no começo do ano, antes desse problema todo aí. Mas hoje está horroroso. E o que o Flamengo tem que fazer é a mesma situação do Gustavo Henrique, emprestar para alguém, porque ninguém vai querer comprar, ninguém vai querer pagar R$1 pelo Michael. Empresta para um time mais modesto, um time menor, que ele consiga chegar e render, para fazer com que outros times fiquem interessados em comprá-lo e o Flamengo não sair no prejuízo. É um jogador caro e que eu acho que dentro do Flamengo não vai se recuperar. Espero que esteja errado, espero que ele e o Gustavo Henrique queimem minha língua. Eu não quero estar certo, mas o que eu penso é isso. Nenhum dos dois vai dar certo no Flamengo. E o outro é o Vitinho. Custou 44 milhões aos cofres rubro-negros quando foi adquirido junto ao CSKA de Moscou. E até hoje não mostrou que veio. Ele tem lampejos. De vez em quando ele joga 3, 4 jogos bem e aí a gente pensa, porra, agora vai. Mas depois ele volta ao normal. No Flamengo, não, e ele é um baita de um jogador. O meu medo é reforçar adversário aqui no Brasil. Você vendeu o Vitinho aí para um Palmeiras da vida e ele desceu o cacete no Flamengo. Porque ele é sim, muito bom jogador. Ele é muito bom jogador. A gente zoa, a gente xinga porque ele perde gol, porque isso e aquilo, mas eu sei que ele é muito bom jogador. O cara chuta bem com as duas pernas, um cara tem bom drible, tem boa velocidade, é inteligente,
É quando tá jogando bem, né? Não é sempre dentro do Flamengo. Então, assim, eu emprestaria o Vitinho, acho que também ninguém vai querer comprar ele agora. Eu emprestaria o Vitinho aí, tá? E o Vitinho tem condição de jogar no Palmeiras, tem condição de jogar no Inter, tranquilamente, titular absoluto no Inter. Tranquilo, tranquilo. Tem condição de jogar no Fortaleza, né? Não tô falando que esses times são do mesmo tamanho de Palmeiras e Inter. Tô falando assim, em termos de time assim, que precisa desse jogador. Eu acho que o Palmeiras precisa de um jogador desse, apesar de ter lá o Verón e tal, mas é um jogador que acho que iria agregar bastante e é um cara que precisa respirar novos ares. Eu lembro quando o Albina estava muito mal no Flamengo, ninguém queria, foi o Palmeiras arrebentou. Então às vezes a questão do cara mudar, muda e vai dar certo em outro lugar, né? Eu falei do Lincoln? Não falei do Lincoln. O Lincoln que está rejeitando proposta, né? O Lincoln que está rejeitando proposta de um time lá do Chipre, esqueci até o nome do time. Rejeitou ir para o Sub-20 que o Flamengo pediu e foi punido hoje. Foi punido por isso. O cara não tem humildade nenhuma. Isso é papo para outro vídeo, enfim. O Lincoln eu venderia por qualquer proposta. Esse eu estou falando literalmente. Qualquer coisa que viesse eu venderia o Lincoln. Esse não dá. Esse não dá de jeito nenhum. Os outros eu ainda acho que eu tenho um pouquinho de chance de queimar a língua. Esse daí eu não tenho chance nenhuma de queimar a língua. Esse daí já era, não dá no Flamengo. Qualquer propostinha que vier, manda esse cara pra puta que pariu. Tá? Na minha opinião, esses são os caras que eu, se estivesse no comando, iria desfazer. E os que o Flamengo tá na mira aí pra desfazer são Léo Pereira, que deve ir pro Benfica. Gustavo Henrique, que pode ser emprestado, como eu falei. O Diego Alves, que pode não ter o contrato renovado no final do ano. O Lincoln, que não está querendo sair. E o Vitinho. Vitinho e o Michael. São praticamente todos os jogadores que eu falei. Faltou aí o Bruno Henrique, que seria de último caso, com muita dor no coração e uma proposta muito alta, eu venderia, certo? Então é isso. Eu espero que o Flamengo dê um jeito nisso aí, porque não dá para ficar desse jeito, não dá para ficar bancando o jogador que não dá nada, não dá retorno nenhum ao clube. Ainda mais na situação que a gente vive hoje, não dá para ficar mantendo esses caras. Pelo amor de Deus, não vamos voltar à época de ficar devendo 3, 4 meses de salário e virar chacota, brigando para não cair. Pelo amor de Deus. Então dá um jeito, dá um rumo nesses caras aí. Tá? Acredito que o Flamengo vai conseguir. São caras que não estão dando certo no Flamengo, mas sim tem qualidade, já mostraram nos clubes que passaram. Então o Flamengo não vai ter tanta dificuldade de negociar. O vídeo era esse. Mais uma vez eu peço que se inscreva se ainda não for inscrito. Deixa a sua opinião nos comentários. Quem você dispensaria se fosse presidente do Flamengo. Deixa aquele like. Valeu, abraço, até mais.